Que tipo de amizade divina é essa? Os três eram tão próximos que compartilhavam tudo, de doces a abraços reconfortantes. Quando colegas de classe zombavam da mãe biológica de Suji, ela não dizia uma palavra. Em vez disso, ela pegava uma lata de lixo próxima e a arremessava direto na cabeça do menino sem hesitação. Os três vinham de famílias de elite. Si-hyun era o herdeiro de um dos maiores conglomerados da Coreia, um chaebol de terceira geração notoriamente poderoso. Ele nasceu com um charme naturalmente sedutor. Qualquer mulher pela qual seu pai se interessasse, Si-hyun podia conquistar sem esforço, apenas para descartá-las como brinquedos após um breve romance, deixando-as sem nada. No entanto, apesar de seus modos de playboy, Si-hyun sempre foi profundamente estimado por Suji desde a infância. Ela frequentemente o ajudava a afastar admiradoras implacáveis, permanecendo lealmente ao seu lado. O outro garoto, Seju, também vinha de uma família rica e respeitada. Ele vivia uma vida despreocupada, cheia de felicidade, e sempre apoiava Suji em expressar seus sentimentos. O laço entre os três se tornou a inveja de toda a escola. Com dois garotos poderosos a protegendo, Suji era destemida, sem medo de ninguém. Uma vez, quando ela viu o diretor assediando uma estudante, ela esfaqueou a mão dele com uma flor sem pensar duas vezes. Um dia, enquanto os três saíam da escola juntos, um jovem alto, rico e bonito apareceu com flores na mão. Ele tinha vindo buscar Suji para um encontro. Os dois meninos, secretamente nutrindo sentimentos por ela, ficaram cheios de ciúmes e tentaram dissuadi-la de ir. Mas Suji não ouviu. No final, eles só puderam assistir impotentes enquanto o homem a levava embora. No local do encontro, Suji esperava ser apresentada formalmente, mas em vez disso, soube pelos amigos dele que ele já tinha alguém, Tae-hee, a filha de um professor universitário que nunca havia parado de amá-lo. Logo depois, o homem confessou a Suji que nunca teve a intenção de ficar com ela. Ele só a havia abordado a pedido de sua mãe. Ele até zombou do pai dela por ter ido parar na prisão e disse a ela que, com o status de sua família em declínio, ela não era mais boa o suficiente para ele. Em uma festa da alta sociedade pouco depois, o homem reencontrou seu primeiro amor, Tae-hee, e avidamente a abordou para convidá-la para sair. Suji viu tudo e ficou arrasada. Impulsionada pela dor e traição, ela decidiu se vingar fazendo com que Si-hyun seduzisse Tae-hee. Mas ela não tinha ideia de que isso seria o começo de sua própria queda. Em outro encontro glamouroso, o pai de Si-hyun e a mãe de Suji anunciaram de repente seu noivado. A notícia os chocou. Si-hyun não aguentou e fugiu da cena em choque. Distraído e com o coração partido, ele dirigiu sem foco, e uma garota de repente correu para outra estrada. Ele freou bruscamente, batendo a cabeça no volante e começando a sangrar. Saindo do carro cambaleante, ele viu que a garota estava com sangue escorrendo pela perna. Ele entregou a ela seu telefone e disse para ela contatá-lo para compensação. Nesse momento, Seju ligou, pedindo a Si-hyun para ir ver Suji imediatamente. Quando ele chegou, tentou confortá-la, mas a mãe de Suji o bloqueou. Observando de longe, Suji se lembrou do dia em que seu pai morreu e finalmente desabou em agonia. Vendo o sangue na testa de Si-hyun, Suji esqueceu momentaneamente sua própria dor e ferimentos. Preocupada, ela perguntou o que havia acontecido. Si-hyun só conseguiu puxá-la gentilmente para um abraço, sussurrando que tudo ficaria bem. Só então Suji começou a se acalmar. Perto dali, Seju observava os dois, pensativo. Ele não conseguia dizer se isso era um bom ou mau desenvolvimento. Para resolver a situação, Si-hyun propôs de repente que ele e Suji se casassem primeiro para pegar todos de surpresa, mas Suji discordou dessa abordagem. Si-hyun argumentou que eles sempre poderiam se divorciar depois, mas Suji disse: "Eu quero ser como nossas mães e rejeitar tudo." Ele admitiu que só queria se rebelar contra seu pai, mas não queria sacrificar toda a sua vida no processo. Ele disse a Suji para tratá-lo como uma arma, para usá-lo o quanto fosse necessário. Ele não se importava com o que aconteceria com ele, desde que pudesse proteger a pessoa que amava. Acontece que 5 anos antes, Si-hyun já havia confessado seus sentimentos a Suji, mas Suji o rejeitou, não querendo arruinar a bela amizade que tinham. Assim que estavam prestes a ter um momento sério novamente, ambos caíram na gargalhada. Mas desta vez, quando Si-hyun confessou mais uma vez, Suji ainda duvidava de sua sinceridade. Soji era o orgulho da alta sociedade.
Um dia, um homem a parou, hipnotizado por sua beleza, e tentou levá-la à força. Essa cena foi testemunhada por Seju, que imediatamente interveio e socou o homem. Com ele por perto, ele nunca permitiria que Soo-ji fosse machucada. Antes de sair, ele até deu a Soo-ji um adesivo medicado e disse para ela aplicá-lo em seu braço. No dia seguinte, quando Si-hyun viu Soo-ji, a primeira coisa que ele fez foi perguntar gentilmente sobre o braço dela. Os dois foram a uma loja de conveniência para comer e acabaram discutindo o novo casamento de seus pais. Soo perguntou brincando: "Você não está feliz por ter ganhado uma linda irmãzinha?" Si-hyun simplesmente sorriu e perguntou de volta em tom de brincadeira. Mais tarde, Si-hyun massageou gentilmente o braço de Soo-ji. Mimada como uma princesa por dois homens devotados, Soo-ji nunca imaginou que algo mudaria. Mas ela instruiu Si-hyun a perseguir Tae-hee e depois a descartar friamente, acreditando firmemente que o amor de Si-hyun por ela nunca vacilaria. Mas Si-hyun descobriu que Tae-hee era diferente de todas as outras mulheres que ele havia conhecido. Não importava o quão charmoso ele tentasse ser, Tae-hee permanecia impassível. Ele até esperou na neve a noite toda, apenas para que seu gesto de dar a ela flores de ameixa fosse confundido com assédio, e a segurança acabou o escoltando para fora. Tae-hee era considerada uma piada na escola e recebia constantemente confissões, mas nunca levava nenhuma delas a sério. Determinado a conquistá-la, Si-hyun a esperou no ponto de ônibus. Quando ela desceu do ônibus, Tae-hee perguntou por que ele continuava a segui-la. Foi então que o diretor de um asilo próximo apareceu, confundindo Si-hyun com um voluntário vindo para ajudar Tae-hee. Ele foi arrastado para ajudar com uma pilha de repolhos. Naquele momento, Si-hyun se arrependeu de tudo, mas já era tarde demais. Ele acabou passando o dia inteiro trabalhando com Tae-hee. Enquanto a observava se apresentar para os idosos, ele foi inesperadamente atingido por quão bonita ela parecia. Sentindo que algo estava seriamente errado consigo mesmo, ele ligou para Soo-ji, pedindo para cancelar o plano. Mas Soo-ji gritou furiosamente com ele ao telefone. No dia seguinte, as duas famílias deveriam jantar juntas. Mas nem Si-hyun, nem seu pai apareceram. A mãe de Soo-ji ligou repetidamente, mas ninguém atendeu. Soo-ji, sentindo-se desconfortável, levantou-se para sair, apenas para testemunhar acidentalmente o pai de Si-hyun abraçando outra mulher. Chocantemente, a mulher não era outra senão a mãe de Tae-hee. Enquanto isso, Si-hyun voltou para o asilo. Observando Tae-hee de longe, ele se sentiu cada vez mais atraído por essa garota bondosa. Enquanto limpavam as janelas juntos, ele de repente aproveitou a oportunidade para segurar a mão dela. De volta para casa, Soo-ji acidentalmente quebrou um prato em sua bolsa. Quando ela tentou explicar, Si-hyun, pela primeira vez, perdeu a paciência com ela. O prato era, na verdade, feito à mão por Tae-hee e deveria ser entregue às senhoras idosas do asilo no dia seguinte. Quando Soo-ji o viu, pegou-o e perguntou quem o havia feito. Inesperadamente, Si-hyun, agora visivelmente irritado, pegou o prato dela, acidentalmente cortando a mão de Soo-ji no processo. Isso imediatamente trouxe Si-hyun de volta à realidade, e ele correu para se desculpar. Mas pelo olhar em seus olhos, Soo-ji percebeu que Tae havia começado a significar algo diferente para ele. Percebendo sua própria mudança emocional, Si-hyun sugeriu abandonar o plano. Mas Soo-ji, com o coração partido, entrou no meio da estrada, forçando-o a continuar perseguindo Tae-hee. Ela sentiu que ele não a entendia de forma alguma. Dividida entre seus pais, ela sempre tentou proteger tudo o que Si-hyun tinha. Si-hyun a abraçou gentilmente, desejando que ambos pudessem parar esse perigoso jogo de amor. Depois de levar Soo-ji para casa em segurança, Si-hyun mencionou que estava pensando em se alistar no exército e prometeu ficar ao lado dela quando retornasse. Mas Soo-ji disse para ele não ter tais ideias. No dia seguinte, Tae-hee estava agendada para se mudar para os dormitórios. Si-hyun inicialmente não queria se envolver, mas quando ouviu que nevaria, não pôde deixar de ir vê-la. Quando ele chegou, viu Tae-hee lutando com sua bagagem. Sem hesitar, ele se aproximou e pegou suas malas para ela. Sua aparição repentina tocou Tae-hee de uma forma que ela não entendeu completamente. Si-hyun carregou toda a sua bagagem para o carro sozinho. Assim que Tae-hee estava prestes a entrar, ele a parou. No entanto, quando chegaram ao dormitório, Tae-hee foi informada de que sua moradia havia sido cancelada, outra jogada orquestrada por Soo-ji, para fazer Si-hyun se aproximar de Tae-hee.
Ver Tae-hee fazendo ligações desesperadas por ajuda encheu Si-hyun de culpa. Ele ofereceu levá-la consigo, mas Tae-hee desabou em desespero, sem vontade de se mover. Si-hyun acabou levando-a para sua própria casa. Ele até definiu o código da porta para o número de telefone dela. Lá dentro, ela notou um esboço de si mesma desenhado por Si-hyun na janela de vidro. Esse gesto a emocionou profundamente. Mais tarde, enquanto estava na loja de conveniência, Tae não conseguiu mais esconder seus sentimentos. Enquanto isso, Soo-ji deliberadamente arranjou para Kim-ju se sentar no banco da frente, enquanto ela mesma sentou ao lado do estojo de violino. No entanto, apesar de tudo isso, ela ainda se sentia como uma estranha em uma estrada sem saída. No carro, Kim-ju mencionou como Si-hyun havia ajudado Tae-hee a se mudar. Ao ouvir isso, Soo-ji percebeu que Si-hyun havia escondido algo dela. Sua intuição de mulher lhe dizia que Si-hyun realmente havia começado a se apaixonar por Tae-hee. Quando Tae-hee viu as fotos dos dois, sentiu uma onda de emoções. De volta para casa, Si-hyun a esperava, tendo preparado uma refeição farta. Mas Tae-hee estava cheia de raiva não dita. "O que você fez com isso?" ela perguntou, referindo-se a um molho. "O molho precisa ser exposto", ela acrescentou bruscamente. Ao se levantar para encontrar ferramentas no quarto de Si-hyun, ela acidentalmente descobriu uma caixa em sua gaveta contendo fichas gravadas, criadas a partir da sessão de comentários. Vê-las a deixou chocada. Naquela noite, Soo-ji perguntou a Si-hyun para onde Tae-hee havia se mudado. Si-hyun fingiu não saber, quando na verdade ele havia arranjado para Tae-hee ficar bem em frente a ele, no quarto que antes pertencia à sua falecida mãe. Soo-ji insistiu que ele continuasse com o plano. Os três levariam Tae-hee em uma viagem, se aproximariam e depois a abandonariam friamente. Dessa forma, ninguém se machucaria. Ao ouvir isso, a expressão de Si-hyun vacilou. Soo-ji claramente notou a hesitação nele. No dia seguinte, Tae-hee acidentalmente torceu o tornozelo enquanto carregava algo. Ao sair, ela esbarrou em Si-hyun. Quando Si-hyun notou Tae-hee, ele rapidamente correu e perguntou aonde ela ia. Tae-hee, ainda chateada com ele, o ignorou, dizendo que ia encontrar Kim-ju, e então foi embora. Si-hyun logo percebeu que ela estava mancando. Quando Tae-hee saiu da estação de trem, descobriu que havia sido enganada por Kim-ju. Furioso, Si-hyun apareceu novamente, oferecendo-se para levá-la de volta a Seul, mas Tae-hee recusou a todo custo. Sem outra opção, Si-hyun decidiu levá-la em uma viagem. Quando Soo-ji chegou ao destino, ficou chocada ao testemunhar um momento afetuoso entre os dois. O homem que a amava há mais de 10 anos de repente mudou de ideia. Observando-os tão felizes juntos, Soo-ji finalmente percebeu que havia perdido aquele jogo. Ela encontrou um momento para mandar Tae-hee embora e sarcasticamente comentou com Si-hyun que ele estava fazendo um ótimo trabalho fingindo ser o namorado perfeito. Si-hyun retrucou. "Não é exatamente isso que você queria?" Afinal, foi Soo-ji quem arranjou toda essa viagem para aproximá-los. No entanto, vê-los alegremente grelhando carne juntos fez Soo-ji se sentir consumida pelo ciúme. Tae-hee percebeu e tentou animá-la empurrando-a em um balanço. Mas Soo-ji só tinha olhos para Si-hyun. Deixado para trás, Si-hyun sentou-se sozinho em um banco, afundando silenciosamente na tristeza. No jantar, Si-hyun cuidadosamente colocou carne na tigela de Tae-hee, o que deixou Soo-ji cada vez mais desconfortável. Então, ele até tirou os hashes de Soo-ji, preocupado com a mão dela, já que ela tocava piano, não deveria usá-la muito. Observar Si-hyun demonstrar tanto cuidado por Soo-ji despertou sentimentos complexos no coração de Tae-hee. Mais tarde, Soo-ji trouxe uma garrafa de vinho tinto. Tanto Si-hyun quanto Tae-hee estavam preocupados que ela pudesse machucar a mão ao abri-la. Então Sunbin rapidamente pegou a garrafa e a abriu sozinha. Vendo a proximidade dos três, Tae-hee começou a se sentir uma estranha. Em certo ponto, Si-hyun se aproximou com um cobertor. Ele entregou um para Soo-ji primeiro, depois gentilmente estendeu outro sobre o colo de Tae-hee. Testemunhando isso, Soo-ji não conseguiu mais suprimir sua amargura. Ela de repente trouxe à tona uma história do ensino médio, lembrando-se de uma garota mais velha bonita que havia sido má com ela. Si-hyun havia uma vez feito uma aposta para ver quem conseguiria dar a atenção daquela garota para se vingar por Soo-ji. Enquanto Soo-ji falava, ela lentamente revelava a verdade.
Tae-hee percebeu a dinâmica estranha entre eles e tentou mudar o assunto, mencionando os desenhos de Si-hyun. Inesperadamente, Suji riu e disse que Si-hyun, na verdade, odiava desenhar. Tae-hee mencionou o quanto ele havia pintado no asilo e como os idosos amavam sua arte. O momento ficou estranho e Tae-hee silenciosamente se desculpou. Percebendo a verdade, Si-hyun ficou abalado até o âmago. Ele havia se apaixonado profundamente por Tae-hee, incapaz de se livrar. O único que permaneceu lúcido foi Seju, que parou Suji e a questionou. Por que ela insistia em separar Si-hyun e Tae-hee? Depois de fazer tanto, o que ela estava tentando confirmar com Si-hyun? E naquele momento, a Suji de antes ressurgiu. Acontece que Suji há muito tempo havia questionado Si-hyun sobre aquele beijo que eles quase compartilharam no ensino médio. Por que não aconteceu? Para Suji, Si-hyun sempre foi apenas um amigo. Mesmo o afeto que ele mostrava era meramente o afeto de amizade. É por isso que o relacionamento deles nunca poderia avançar. Mas essas palavras feriram profundamente o coração de Suji. Ela não conseguia aceitar uma verdade tão cruel. Em uma tentativa desesperada de provar que ainda importava para alguém, ela tomou a iniciativa. Ela beijou Seju. Embora ela tenha agido com ousadia, o coração de Seju começou a acelerar. Enquanto isso, Si-hyun recebeu uma ligação de Tae-hee e queria ir encontrá-la, mas nesse momento, Si-hyun desmaiou e teve que ser levado às pressas para o hospital. Seju foi quem a levou até lá. Mais tarde, Si-hyun disse a Seju que as coisas entre ele e Tae-hee estavam oficialmente terminadas. Seju respondeu dizendo que agora queria namorar Suji. Surpreendentemente, Si-hyun não sentiu ciúmes. Ele estava genuinamente feliz por eles e até elogiou Seju por ser ousado. No dia seguinte, Seju enviou a Soji a localização de um encontro planejado. Era o lugar onde eles haviam feito sua primeira aposta de casamento. Soji não pôde deixar de se sentir ligeiramente emocionada, como se algo tivesse mudado. Seju apareceu no local de encontro com todas as sobremesas favoritas de Suji. Suji as experimentou e estava claramente feliz. Seju disse a ela que planejava abrir uma confeitaria bem em frente à escola dela, apenas para que ela pudesse desfrutar de doces sempre que quisesse. Suji começou a ter sonhos recorrentes com Seju. Ela se perguntou se o beijo que ela havia lhe dado estava sendo usado para se vingar dela, mas o que ela não percebeu foi que Seju estava sendo sincero. Tentando esclarecer as coisas, Suji chamou Seju. Ela mencionou o beijo, mas ainda não conseguia descobrir suas verdadeiras intenções. Seju olhou para ela, sentindo que ela ainda não conseguia ver seus próprios sentimentos claramente. Isso o deixou inexplicavelmente triste. Soji então disse a ele que nunca poderia haver amor romântico entre eles. Agora era a vez de Seju se arrepender. Soji foi embora com raiva, deixando Seju suspirando impotente. Enquanto isso, Si-hyun estava em um encontro com Tae-hee. Durante a conversa, Si-hyun soube que Tae-hee havia sofrido um acidente de carro 2 anos antes. O motorista havia fugido do local, e Tae-hee carregava o trauma psicológico desde então. De repente, Si-hyun se lembrou de algo que a mãe de Suji havia lhe dito uma vez. Sua mãe havia morrido durante um atropelamento. O motorista havia fugido, e a vítima havia sido uma estudante universitária. De volta para casa, Si-hyun contatou um policial que ele conhecia para verificar suas suspeitas. E como ele temia, a pessoa que havia sido atropelada era Tae-hee. No dia seguinte, Si-hyun convidou Tae-hee para se encontrar naquela noite. Tae, pensando que era um encontro romântico, aceitou de bom grado. Quando Suji viu Tae-hee, ela a cumprimentou calorosamente, mas depois mencionou intencionalmente. Até logo à noite, insinuando o plano real. Si-hyun, Suji e Seju haviam secretamente arranjado um jantar de término. Si-hyun até disse a Tae-hee para se vestir bem para a noite. Tae-hee levou a sério e chegou com uma roupa especialmente charmosa. No jantar, ela inconscientemente tocou o colar que usava, uma lembrança que pertencia à falecida mãe de Si-hyun. Suji notou imediatamente. Apesar de saber seu significado, ela friamente empurrou Tae-hee para terminar com Si-hyun. Mais tarde, Tae-hee foi vista perseguindo desesperadamente um carro na rua, mas Suji friamente levou Si-hyun embora, deixando Tae-hee para trás em lágrimas. Suji acreditava que, uma vez que a separação acontecesse, tudo voltaria ao seu lugar original. Mas Si-hyun parecia com o coração partido. Ele lembrou a Suji que, quando eles estavam sofrendo, sempre haviam sido apenas os três se confortando.
ninguém mais conseguia entender como eles se sentiam. Ele confessou que havia pensado que a conexão do trio era normal, até que Tae-hee apareceu. Em seus momentos mais sombrios, sempre foi Tae-hee quem o confortou e curou. Si-hyun então puxou sua gola, revelando um colar que combinava exatamente com o de Tae-hee. Era um par. Soo-hee finalmente teve que admitir que Si-hyun havia se apaixonado por Tae-hee, esmagada pela percepção. Ela saiu furiosa do quarto, dominada pelo arrependimento. Se ela nunca tivesse começado esse jogo de amor distorcido, talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez Si-hyun e ela já estivessem felizes casados. Na manhã seguinte, Si-hyun acordou e encontrou Soo-ji, agindo como se nada tivesse acontecido. Ela casualmente trouxe um novo tópico enquanto conversava com Si-hyun, uma mulher que estava namorando o pai de Si-hyun. Ela até trouxe um arquivo sobre a mulher, mas não disse a Si-hyun que era a mãe de Tae-hee. Se-ju, que também sabia a verdade, permaneceu em silêncio com medo das consequências. Soo-ji insinuou que essa mulher conhecia o pai de Si-hyun há anos, possivelmente uma antiga paixão, e pediu a Si-hyun para se vingar em nome de sua mãe. Si-hyun percebeu que Se-ju estava agindo estranho e o pressionou para a verdade, mas Se-ju permaneceu calado. Si-hyun só podia implorar para que eles não fizessem nada imprudente, mas Si-hyun não estava convencido. Determinado a chegar ao fundo das coisas, ele pegou o arquivo e foi perguntar à secretária de seu pai sobre a mulher. A secretária lhe contou algo chocante. A mãe de Si-hyun estava a caminho para confrontar aquela mesma mulher quando morreu no acidente de carro. No dia seguinte, Soo-ji visitou sua mãe e a encontrou comendo sozinha, parecendo visivelmente angustiada. Vendo sua mãe com tanta dor, Soo-ji decidiu tomar as rédeas da situação. Ela secretamente contatou o pai de Si-hyun, esperando usar o relacionamento deles para forçar um casamento entre as duas famílias. Soo-ji não percebeu que sua sugestão de se casar com Si-hyun se tornaria a gota d'água em seu já frágil relacionamento. Si-hyun, que antes era totalmente dedicado a Soo-ji, a tratava como realeza. Ela havia planejado surpresas românticas para o aniversário dele, apenas para ser recebida com rejeição. Ele uma vez disse, "Eu quero ficar com você para sempre", e até flertou com Tae-hee apenas para provar sua lealdade a Soo-ji. Mas agora as coisas haviam mudado. Ele havia se apaixonado por outra pessoa. Quando Soo-ji propôs casamento ao pai de Si-hyun, em nome deles, Si-hyun explodiu, acusando-a de usá-lo. "Foi você quem mencionou o casamento primeiro!" Ela protestou. Mas no final, a culpa ainda recaiu sobre ela. Si-hyun confessou que havia se reconciliado com Tae-hee. Naquela mesma manhã, Tae havia corrido para o meio da rua para parar seu carro. Ela o arrastou para fora, exigindo saber por que ele havia terminado com ela. Ela não conseguia acreditar que o mesmo homem que lhe deu a preciosa herança de sua mãe realmente a odiaria. Então, Si-hyun finalmente disse a ela que o motorista que a atropelou e fugiu não era outro senão sua própria mãe. Para sua surpresa, Tae não ficou com raiva. Ela simplesmente disse, "Esse foi o erro da sua mãe. Não tem nada a ver com você." Sua maturidade e perdão o fizeram sentir ainda mais culpado. Mais tarde, Si-hyun se afastou friamente de Soo-ji. Se-ju disse a ela que Si-hyun havia mudado e que agora ele se arrependia de seus jogos de amor infantis. Ele perguntou a ela, "Do que você tem tanto medo?" Mas Soo-ji só conseguiu devolver a pergunta a ele. De volta para casa, a mãe de Soo-ji implorou para que ela não se casasse com Si-hyun. Depois de alguma pressão, ela finalmente lhe contou a verdade devastadora. Soo-ji não era sua filha biológica. A revelação a quebrou. Ela imediatamente tentou ligar para Si-hyun, desesperada para encontrá-la e confortá-la. Mas o que ela não sabia era que naquele exato momento, Si-hyun estava comemorando seu aniversário com Tae-hee, não precisando mais de ninguém. Tarde da noite, Soo-ji foi encontrar Si-hyun, esperando conversar. Mas quando ela chegou, viu Tae-hee correndo alegremente para a casa de Si-hyun com um travesseiro. Foi então que ela percebeu que eles moravam um de frente para o outro. E ela era a da estranha agora. Se-ju chegou e viu a expressão arrasada de Soo-ji. Ele sentiu o coração partido por ela. No dia seguinte, ela pegou um táxi para uma escola e assim que chegou, viu Si-hyun e Tae-hee juntos. Soo-ji tentou afastar a mão, envergonhada, mas Si-hyun a segurou firmemente. Soo-ji teve que suportar outro golpe doloroso, completamente ignorada mais uma vez. Ela foi embora, fria e amarga. Uma vez, Si-hyun a havia estimado tanto que nem a deixava carregar Hashi sozinha. Mas agora,
Toda aquela ternura era dada a outra pessoa. Naquela tarde, as duas famílias almoçaram juntas. A avó de Si-hyun perguntou deliberadamente quando Suji planejava ir estudar no exterior. Ela estava preocupada que, uma vez que a mãe de Suji se casasse com o pai de Si-hyun, Suji pudesse ter direito à herança da família. Irritada, Suji retrucou que já tinha planos para seu futuro. Sua mãe tentou acalmá-la e pediu aos dois que saíssem para conversar. Enquanto isso, Tae-hee apareceu no escritório da escola para ajudar Si-hyun a coletar informações sobre o programa de arte. Sug os viu conversando e rindo juntos, e seu coração queimou de ciúmes. Ela propositalmente mencionou o primeiro amor do pai de Si-hyun, sugerindo que eles ainda poderiam se encontrar novamente. Si-hyun balançou a cabeça. "Isso é impossível agora", ele disse. Mas Sug sorriu friamente e respondeu: "Você não pode ter tanta certeza disso." Enquanto isso, o pai de Si-hyun decidiu visitar a mãe de Tae-hee, talvez para finalmente deixar o passado para trás. No caminho, ele se envolveu em um acidente de carro. Quando Si-hyun chegou, ele soube não apenas sobre o acidente, mas também algo muito mais doloroso. Seu pai estava doente há muito tempo e agora estava prestes a perder a visão. No quarto do hospital, a mãe de Tae-hee pediu desculpas a Si-hyun. Ela não tinha ideia de que o pai de Si-hyun estava a caminho para vê-la naquele dia. Por capricho do destino, sua própria filha, Tae-hee, sofreu um acidente de carro. O agressor havia fugido do local. De repente, algo fez sentido na mente de Si-hyun. Será que ela é a mãe de Tae-hee? Com o coração acelerado, ele ligou para Soji. Mas era tarde demais. Soji já havia ido encontrar Tae-hee. A verdade havia desabado. O filho do homem recém-saído do hospital havia se apaixonado pela filha da mulher que causou a morte de sua esposa. Soji contou tudo a Tae-hee. A mãe de Si-hyun morreu por causa da sua mãe. Tae-hee ficou arrasada. Seu mundo girou fora de controle. Sua própria mãe, a pessoa em quem ela mais confiava, era a responsável pela cicatriz mais profunda de Si-hyun. Consumida pela culpa, ela desabou completamente. Em outro lugar, Si-hyun finalmente confrontou Suji. "Você sabia o tempo todo, não sabia?" Ele perguntou. "Você me viu me apaixonar por ela e não disse nada." Suji não negou. Quando ele perguntou se ela havia contado a Tae-hee também, seu silêncio foi resposta suficiente. Havia algo aterrorizante em sua quietude. A voz de Si-hyun falhou com descrença. "Isso era entre nós. Por que você teve que arrastar Tae-hee para isso?" Mas Suji retrucou friamente. "Se alguém é o vilão aqui, não sou eu, é você. Eu só tentei proteger minha mãe. Foi você quem propôs casamento para impedir o casamento do seu pai. Foi você quem perseguiu Tae-hee primeiro, não eu." Mas não importa o quanto ela tentasse se agarrar, Suji ainda o perdeu. Depois de deixá-la, Si-hyun procurou desesperadamente por Tae-hee, vasculhando cada canto do campus. Mas ela não estava em lugar nenhum. Ela vagava pelo terreno da escola. De repente, Si-hyun apareceu atrás dela. "Eu acabei de descobrir ontem", ele disse, sua voz suave. "Por favor, não vá embora por causa disso." Toda vez que Tae-hee olhava para Si-hyun agora, ela só conseguia pensar em sua mãe. A culpa era muito pesada. Ela simplesmente não conseguia mais encará-lo. Então ela fez a única coisa que podia suportar. Ela lhe deu um último beijo de despedida. Mais tarde, Suji e Tae-hee estavam tendo uma discussão acalorada. Si-hyun chegou no meio da briga. Ele simplesmente se adiantou, protegendo Tae-hee atrás dele. "Não toque nela", ele avisou. "Vamos embora." Ele pegou a mão de Tae-hee e a levou embora. Cega pela raiva e traição, ela entrou furiosamente em seu carro. Momentos depois, ela avançou em direção ao casal, seu carro mirando direto neles. Mas naquele último segundo, ela recuperou o controle e desviou. Ainda assim, a visão de seu estado descontrolado chocou Si-hyun. Ele se moveu para confrontá-la, mas Tae-hee o puxou de volta. Então, de repente, Tae-hee se lembrou de algo que mudou tudo. A pessoa que a atropelou com um carro não era a mãe de Si-hyun, era a mãe de Suji. Naquele dia, a mãe de Si-hyun havia desmaiado na rua com um ataque cardíaco. Ela tentou acenar para um carro pedindo ajuda, apenas para ser atingida pela diretora, que prometeu retornar, mas nunca o fez. Essa diretora era a mãe de Suji. Mesmo agora, a mulher se recusava a pedir desculpas. Tae-hee estava no hospital quando Suji chegou, apenas para encontrar sua mãe em uma crise, chorando incontrolavelmente, interpretando mal a situação. Ela pensou que Tae-hee havia provocado sua mãe.
Enfurecida, ela a confrontou. Foi nesse momento caótico que Seijo chegou. Ele havia recebido uma ligação desesperada de Suji. Ele a encontrou caída em seu carro, a testa apoiada no volante, como se estivesse tentando desaparecer do mundo. Ele a levou para casa, não disse nada, apenas ficou com ela. Nesse trio de destinos emaranhados, alguém sempre ficava de fora. E era sempre Seju, o amigo quieto e leal. Mas ainda assim, ele nunca deixou o lado de Suji. Mesmo que tudo desmorone, ele disse suavemente: "Eu ainda estarei aqui." No dia seguinte, Suji voltou para casa e encontrou uma cena chocante. Si-hyun, sentado com sua mãe. Ele havia descoberto algo assustador. Anos atrás, a mãe de Suji havia deliberadamente dito à mãe de Si-hyun que seu pai havia ido encontrar sua antiga paixão. Ela sabia que a mulher tinha problemas cardíacos. Em pânico e sentindo-se traída, a mãe de Si-hyun saiu correndo, apenas para encontrar a mãe de Solji em seu carro. No caos, ela atropelou Tae-hee também. A pessoa que matou a mãe de Si-hyun e atropelou Tae-hee foi a própria diretora. A verdade arrasou Suji. Si-hyun a olhou com tristeza. "Não vou contar ao meu pai. Não vou contar a Tai também", ele disse. "Tenho medo de que nenhum de vocês possa suportar." O que Si-hyun não sabia era que Suji tinha ouvido tudo. Agora, com as coisas se encaixando, Si-hyun se preparava para estudar no exterior. Ele pediu à sua avó um pouco mais de tempo para resolver as coisas. Ele foi à escola para encontrar Tae-hee. Ele pediu a ela para voltar para casa. Ele também contou a ela sobre seu plano de ir para o exterior para estudar. Soji testemunhou a cena, mas desta vez ela não sentiu ódio, apenas culpa. Sem uma palavra, ela se virou e foi embora. Naquela noite, Suji ficou acordada, sobrecarregada por tudo o que havia feito. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Si-hyun. "Eu sei que você ainda está acordada. Tente dormir pensando em mim." No dia seguinte, Si-hyun a encontrou novamente. Ele entregou a ela um buquê de suas flores roxas favoritas. Mas Suji deixou escapar outra surpresa. Ela também estava indo para o exterior e levando sua mãe com ela. Seju ficou abalado. Dos 3 amigos, ele seria o único a ficar para trás. Vendo a dor de Suji, ele tomou uma decisão ousada. "Eu vou fazer as coisas voltarem a ser como eram." Para realmente recomeçar tudo, Seju finalmente contou a Tae-hee a verdade. Desde o início, sua abordagem havia sido um plano. Ele fazia parte de uma aposta entre Si-hyun e Solji. Tai não havia sido nada mais do que um peão, ele murmurou. "Mas eu nunca soube que isso partiria corações." O mundo de Tae-hee desmoronou. Incapaz de se levantar, ela desabou. O segurança, sentindo que algo estava errado, interveio e atendeu a ligação de Si-hyun. Quando Si-hyun chegou, ele viu Tae-hee tropeçando para fora do prédio e soube instantaneamente que ela havia descoberto. Não importava o quanto Si-hyun tentasse explicar que seus sentimentos haviam se tornado reais, Tae-hee não conseguia perdoá-lo. Ele havia originalmente planejado ser honesto e pedir desculpas hoje, mas não esperava que Saejo o superasse. Naquele momento, a melancolia entre ele e Seju se desfez. Si-hyun, dominado pela emoção, jogou Seju no chão. Ele queria atacá-lo, mas parou. Ele sabia que não tinha mais o direito de culpar ninguém. Então, Si-hyun socou a foto dos 3 juntos, o trio antes inseparável. No dia seguinte, Seju foi visitar Suji e contou-lhe tudo o que havia feito. Depois de ouvir, Suji disse a Seju para culpar tudo em si mesma. Sua amizade com Si-hyun estava além do reparo, e ela não queria que Seju e Si-hyun também se tornassem inimigos. Mais tarde, Suji foi ao hospital para visitar Si-hyun, mas Si-hyun não quis vê-la. Suji pediu desculpas por ter batido nos 2 no estacionamento e assumiu total responsabilidade, admitindo que tudo o que Seju fez foi sob suas instruções. Suji disse que, quando pensava em tudo o que haviam feito recentemente, pareciam monstros, embora ela mesma fosse a principal culpada. O rico herdeiro descobriu que seu primeiro amor foi manipulado e brincou com ela. Ele queria destruir completamente Si-hyun. Tae-hee correu para salvá-los, mas só o enfureceu ainda mais. Si-hyun usou suas últimas forças para derrubar o homem. O homem pegou uma arma do chão e golpeou Si-hyun furiosamente. No momento crítico, Tae-hee correu para protegê-lo, mas no final, Si-hyun ainda a protegeu e foi derrubado no chão. Devido à perda excessiva de sangue, Si-hyun foi levado às pressas para a emergência. O homem invadiu a casa de Soji. Naquele momento, Suji não sabia o que havia acontecido. Ela disse para ele sair.
O homem então mostrou a ela um vídeo de Si-hyun sendo espancado. Ela entrou em pânico ao vê-lo e rapidamente ligou para Sejô. Então, o homem mostrou a ela uma foto do rosto machucado e espancado de Si-hyun. Suji ficou apavorada e começou a tremer. Ela só queria se vingar do homem por tê-la deixado. Ela não havia percebido o quão profundamente distorcido era o coração do homem. Agora, essa era a vingança do homem contra ela. Como Sujo havia machucado seu primeiro amor, o homem decidiu machucar a pessoa com quem Suji mais se importava. Depois que o homem saiu, Sujo sentou-se no chão em desespero. Ela foi ao hospital para encontrar Sae-jo e viu Si-hyun inconsciente devido à surra. Ela lamentou profundamente o que havia feito, mas era tarde demais para consertar qualquer coisa. Sejô a levou para casa e disse para ela descansar bem. Devido à sua culpa, Suji tomou uma garrafa inteira de suplementos de amina. Ela começou a ter alucinações, vendo Si-hyun trazendo-lhe flores. Ela tentou tocá-lo, mas percebeu que era tudo falso. Atordoada, ela pegou um vaso e o encheu de água. Por acidente, o vaso caiu no chão e se quebrou. Ela sabia que havia perdido tudo, assim como o vaso quebrado. Ela desabou, pegou um caco e se esfaqueou, sangrando, mas não sentiu dor. Quando sua mãe chegou em casa, Suji já havia desabado no chão, cercada por poças de sangue. Com a queda do vaso, Suji sabia que havia perdido tudo. Embora sua vida tenha sido salva, os nervos de sua mão foram danificados, e ela precisaria se recuperar antes de poder tocar novamente. Vendo Suji assim, Seijo se sentiu incrivelmente culpado e trouxe flores para visitá-la todos os dias depois. Enquanto isso, Si-hyun ainda estava inconsciente. Tae-hee permaneceu ao seu lado, esperando acordá-lo. Assim que Sejô percebeu que tanto Si-hyun quanto Suji precisavam dele, ele discretamente deixou o país sozinho. Um dia, ele acidentalmente encontrou um caderno e pensou em lê-lo em voz alta. Mas ao abri-lo, descobriu que estava cheio de desenhos dela e confissões sinceras de culpa por tudo o que havia sido feito a ela. Só então ela percebeu que Si-hyun a amava o tempo todo. Naquele momento, tudo o que ela queria era que Si-hyun acordasse. Quando Suji recuperou a consciência, ela procurou por Sejô por toda parte, mas não o encontrou. Ela não tinha ideia para onde Sejô havia ido, até que um dia, ela percebeu que Sejô sempre esteve ao seu lado, mas agora ele havia sumido. Com a companhia constante de Tae-hee, Si-hyun finalmente acordou 2 semanas depois. No entanto, Tae não ousava mais encará-lo. Quando Si-hyun acordou, ele viu um álbum de fotos na cadeira e percebeu que Tae-hee havia estado lá. Ele queria encontrar Tae-hee, mas foi dominado por uma dor de cabeça terrível. Depois de confirmar que Si-hyun estava bem, Tae-hee decidiu ir estudar no exterior. Ela esperava que, uma vez que tudo tivesse passado, eles pudessem se encontrar novamente. 5 anos depois, Suji se tornou uma renomada violinista. Um dia, ela inesperadamente recebeu um buquê de flores. Abrindo o bilhete, ela viu um endereço e imediatamente o reconheceu. Era de Sejô. Ao longo dos anos, Sejô havia aberto um bar no exterior. Todos os dias, o bar tocava as composições de Suji, e o bar foi até mesmo nomeado o Violoncelo. Naquela noite, como de costume, Sejô bebia sozinho, até que Suji apareceu de repente. Sejô foi pego completamente de surpresa. Suji, dominada pela emoção, correu e o abraçou. O amor não correspondido de Sejô, que durava mais de 20 anos, finalmente chegou ao fim. Enquanto isso, Tae-hee havia se tornado uma designer de arquitetura. Um dia, ela visitou a casa de um cliente e encontrou as paredes cobertas com seus próprios desenhos. Ela imediatamente percebeu que eram obras de Si-hyun e correu para a varanda. E, de fato, Si-hyun estava lá esperando por ela. Após anos de dor, traição, separação e cura, todos haviam encontrado o caminho de volta uns para os outros. Não como eram, mas como haviam se tornado.